No programa deste domingo, você vai ouvir música e conhecer casos curiosos de BH. Os convidados do Globo Horizonte de hoje são contadores de histórias. Eles resgatam antigas lendas da cidade. Bom dia, gente. Bom dia. Qual é a magia de contar a história, né? O que é que vocês acham que encanta as pessoas? A história sempre encantou. É uma arte antiga e que encanta crianças, jovens, adultos, porque a história, ela entra num outro nível da gente, né? Ela atinge muito mais profundo e elas são capazes até de curar. A gente conhece vários casos. E o que é preciso para saber contar uma boa história? Olha, todos nós somos contadores de história, né? Precisa de que você goste da história. Na verdade, não é a gente que escolhe a história. A história que escolhe a gente. Então, quando a história te pega, você não tem jeito de sair dela, não. Sabe? É uma coisa muito boa ou muito triste, depende do sentimento que essa história tem. Você é envolvida pela história. E para vocês, né, músicos, que de repente se viram aí cantando histórias? Bom, pra gente foi assim uma novidade, né? Porque quando a gente se conheceu, a gente, na verdade, nem esperava, né, esse entrosamento que aconteceu. Foi uma mistura que até hoje tá aí dando frutos. Então, qual a primeira história que vocês vão contar pra gente? Olha, a gente vai contar a história da Papuda, que é uma lenda que fala sobre vários governadores e sobre o Palácio da Liberdade. Eu sou do tempo em que o Arrudas tinha peixe, dos bondes e dos grandes carnavais. Belo Horizonte era cidade-jardim, tempos que não voltam mais. Quando a cidade era pequena, tão jovem começando a existir, e a Avenida Afonso Pena era o principal lugar pra gente ir. Tempo em que o Giacomo vendia sempre um bilhete premiado, e quando a bronquite aparecia, o remédio era um rum reusotado. Tempo que torcida era coligação, o Atlético às vezes campeão, e o Cruzeiro era o Palestra Itália, clube do meu coração. Bela Belô, Bela Belô, canto choro feito com amor. Bela Belô, Oh, Bela Belô, homenagem do compositor. A história que eu vou contar, ela atravessou Orelhas, fez o seu caminho e veio parar aqui e agora. Havia um lugar, quer dizer, havia não, existe um lugar alto, cheio de morros e que teve o seu nome por causa do seu belo horizonte. Há muitos anos atrás, esse lugar era um arraial, mas o povo que aqui morava gostava muito do lugar que eles nasceram e que viviam. Certa vez, aparece por aqui uns homens, sabe aqueles homens vestidos de preto, chapéu na cabeça? Com uma fala diferente. Uma conversa mole e um olhar, mas o olhar era um olhar de gavião. Assim, ninguém, nem coisa alguma, escapava aos olhares daqueles forasteiros. E sabe que notícia que eles vinham trazer? Que esse arraial ia virar capital. E no lugar dessas casas, das ruelas que existiam, iam ser construídos, eles construíram avenidas, praças, edifícios, palacetes e até um palácio. Agora, para a construção mais importante, que era esse palácio, eles escolheram um lugar aonde morava uma velha. Ali existia um casebre. Ela tinha sido escrava, a Maria Papuda. Maria Papuda não era uma mulher qualquer, não. A Maria Papuda, ela conseguia traçar o destino dos homens, dos animais, das pedras, das plantas. Quando a Maria Papuda ficou sabendo
que ela ia ter que sair da casa dela e que ali ia ser o Palácio dos Governadores, a mulher desesperou. Nossa, ela fez de tudo, olha, ela pediu, ela chorou, ela implorou, mas nada. Sabe aqueles homens de preto? Eles foram irredutíveis. Você tem que sair e ponto final. Quando ela percebeu que não tinha mais nada para fazer, a única coisa que aconteceu foi uma tristeza tão grande. O coração endureceu e ela, com muita mágoa, soltou uma praga. Vocês podem até fazer o palácio, mas não vão ter sossego nele, não. Coincidências à parte, o certo é que aconteceram umas coisas muito esquisitas naquele palácio. Silviano Brandão faleceu logo após o seu governo, um pouco antes de poder se tornar vice-presidente da República. João Pinheiro morreu em meio à sua administração. Não, Raul Soares se foi, ó, em pleno poder. Gente, o Olga Maciel esticou as canelas assim dentro de uma banheira antes de terminar o mandato. E JK? JK tinha uma cisma danada com aquele palácio, tanto que ele mandou construir o das Mangabeiras. Agora, contam que Israel Pinheiro mandou chamar um médium muito famoso lá de Congonhas. Era o Zé Rigó. O Zé Rigó observou a situação e aconselhou o seguinte: plantem rosas, coloquem cercas. Por uns tempos, o palácio ficou até abandonado. Ele era aberto para uma visita ou para outra. O mais interessante foi o que nós descobrimos, que praga também tem data de validade. E a da Papuda, graças a Deus, já venceu. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. BH, BH, Belo Horizonte, sei que não nasci aqui, mas aqui descobri minha fonte. BH é a semente da fruta Minas Gerais, que nasceu desse Brasil que no qual não me perco nunca mais. Tô vindo do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Sei que são terras tão belas, mas foi BH que me deu uma luz. O programa de hoje tem música e casos curiosos de BH. Os convidados do Globo Horizonte deste domingo são contadores de histórias que resgatam lendas da cidade. Vocês se apresentam para públicos diferentes, não é isso? Como que é escola, museu? Bom, a gente apresenta em escola, apresenta em museu, em centros culturais, em empresas, espaços abertos, não só para públicos diferentes e espaços diferentes, como a gente tem vários projetos de história e que a gente faz uma adaptação de tempo de acordo com aquele evento. Tá. E o que eu queria saber é o seguinte, nesse público, né, qual que é a diferença em contar a história para um público de uma empresa, ou no museu, ou numa escola? Qual é a reação das pessoas diante de uma lenda, por exemplo? Olha, normalmente elas gostam muito. Agora, esse projeto específico, Contando e Cantando BH, quanto mais a pessoa sabe a história de Belo Horizonte, mais ela gosta. Tem a história do vampiro de Belo Horizonte. Que lenda é essa? Ah, não é uma não, viu? Belo Horizonte tem 147 vampiros. O vampiro de Belo Horizonte, que eu vou falar desse personagem, ele está situado na Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Ai, que bom, um chope no Trianon. Carnaval não havia ciúmes, nas batalhas de lança perfume. As
as águas já rolaram na rua da Bahia, mais que em Três Marias. Ê, Maria, tá na hora de ir pra rua da Bahia. Ê, Maria, está na hora de ir pra rua da Bahia. Então, sobre esse vampiro, ele assistiu toda a transformação da Rua da Bahia. Ele é um personagem, ele chama Loropas, e ele é um personagem que mora numa maleta. E o edifício Maleta é um edifício que tem uma história, aliás, não é uma não. O edifício Maleta, ele tem quase que 1001 histórias, assim, parecido com a Mil e Uma Noite, né? E tem também a Cantina do Lucas, que é muito importante ali. O Loropas, ele frequenta aquele ambiente há muitos anos e é conhecido da região. E ele é um vampiro de verdade, assim. Tem gente que pensa que a gente está contando história de vampiro, que não, ele é vampiro de verdade. O Loropas, por exemplo, ele não tem sombra, ele não reflete no espelho e fica dormindo de dia para de noite ele pegar pescocinho distraído de mulher. Agora, ao mesmo tempo, ele é muito metódico, sistemático, feito ele só. Assim, o Loropas, ele ataca 4h15 da manhã, o horário é pontualíssimo. Agora, aquelas mulheres corajosas e que quiserem pôr o Loropas para correr de vez, aí é uma munição. São 7 dentes de alho, tem que levar uma cruz, água benta. Agora, aquelas ainda que vão além, aquelas destemidas mesmo, elas têm que seduzir o Loropas sem deixar ele pegar no pescocinho delas, até o sol nascer. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa e desejar muito sucesso. Agora, antes de encerrar, eu queria mais uma musiquinha. Belo Horizonte sorri pra mim, Belo Horizonte, cidade jardim. Belo Horizonte, sorri pra mim, Belo Horizonte, cidade jardim. Nossos poetas em versos tão belos, os escritores em contos singelos, todos cantaram a sua beleza. Morenas e loiras são flores de amores, cantando agora o poeta da rua, na lira que inspira a canção que é só tua. Belo Horizonte, sorri pra mim, Belo Horizonte, cidade jardim. Belo Horizonte sorri pra mim, Belo Horizonte, cidade jardim.